alegria que recebemos a visita do Alcântara, nosso companheiro, trabalhador, divulgador da doutrina. Seja bem-vindo, Alcântara. Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças que estão se dirigindo ali para a evangelização infantil. Agradecemos o convite da nossa irmã Dirce para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, o tema que nós trouxemos para essa noite tem o seguinte título: o que é o Espiritismo e quais são alguns dos seus princípios fundamentais. Nós temos direito, segundo Lúcio, a 40 minutos, então são 20 horas, ali 20 horas e 10, né? Então nós temos que terminar às 20h50 impreterivelmente. Se não der tempo de falar todo o assunto, nós falaremos assim seja e vamos embora. Não passo um minuto do tempo que der. Bem, aprendi com o professor Rodrigues Ferreira lá no Eluz, lá no Soraya, Alcântara, quando você for fazer alguma palestra, isso há 35, 36 anos, quase que eu falo atrás, eu ia tomar 2 cascudos das minhas filhas que são professor de língua portuguesa. Há 35 anos, ponto. Não precisa falar atrás. Você cita, faça citações. O que é citações? Cite da onde que você tirou, do que livro que você tirou a informação. Fiquei tão sistemático nisso que eu cito o livro, o médium, o espírito, a editora, o ano, o parágrafo, a linha. Aqui, ó. Então nós consultamos 18 livros espíritas, A Caminho da Luz, a Gênese, a Memória e o Tempo, Curso Dinâmico de Espiritismo, O Grande Desconhecido. Tirando aqueles 4 cavalheiros lá, que estão em pé, quem já leu esse livro aqui do Herculano Pires, por favor, permaneça sentado ou sentada. Ninguém se levantou. Bem, eu fico embevecido. Evolução em 2 Mundos, Iniciação Espírita, Morte, Renascimento, Evolução do Hernani Guimarães Andrade, Nos Domínios da Mediunidade, Obras Póstumas, O Céu e o Inferno, Consolador, Evangelho, o Livro dos Espíritos, Parapsicologia, Hoje e Amanhã, Pensamento e Vida, Reencarnação no Brasil, Seara dos Médios, Vida Pretérita e Futura. Em 18 meses, qualquer pessoa que sabe ler e escrever consegue ler esses livros. Estudar é diferente. Nós, que somos semi-alfabetizados, larguei estudar em 1960 no ginásio, levamos 5 anos para estudar esse livro. 5! Então, para passar essas informações que nós temos aqui sobre o que é o Espiritismo e quais são alguns dos seus princípios fundamentais. Alcântara, todo mundo sabe o que é o Espiritismo. Pois é, mas nós temos que repetir aqui porque é tirado dos livros espíritas. Na Iniciação Espírita, no preâmbulo, Kardec diz o seguinte, que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e dos destinos dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Allan Kardec, Iniciação Espírita, revisão, apresentação e nota de J. Herculano Pires.
o melhor tradutor das obras básicas. Ah, mas eu gosto mais do outro que tem a capinha mais bonita. Você lê o que você quiser. Estou passando informação, porque depois, quando nós nos encontrarmos no Rio Preto 2 aqui em cima, daqui a uns anos, Alcântara, seu cachorro, você sabia dessas coisas? Me contou lá em Rio Preto, e já estou contando. Depois não fala que eu não avisei. Ciência. Quando me falaram, o Rodrigues falou para mim, você tem que ler livro científico. Eu falei, como livro científico? Que eu só tenho ginásio. Livro científico para mim era coisa dificílima. Mas nos dicionários da língua portuguesa, sinônimo de ciência é conhecimento exato e racional de uma coisa determinada. Pois é. Então a gente vai aprendendo que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Livro dos Espíritos, introdução, Allan Kardec. E na contracapa da Iniciação Espírita, Herculano escreveu: Espiritismo quer dizer sabedoria dos espíritos superiores. É a ciência do espírito que se desdobra em filosofia e religião. E nesse livro Curso Dinâmico de Espiritismo, que pouca gente já leu ou conhece, nem sabia que existia. Herculano escreveu 80 livros. Os 8 melhores nós temos lá em casa. Você me empresta, Alcântara? Não! Aliás, eu vou abrir uma exceção. Desde que ontem aconteceu aquela vitória extraordinária do Palmeiras, se ele for tricampeão da Libertadores da América, eu empresto qualquer livro que vocês quiserem. De edição nunca. Pois é. Aí a gente aprende que sabedoria significa grande soma de conhecimentos. Herculano Pires, para quem não sabe, nasceu em Avaré, aqui no estado de São Paulo. Pega Castelo Branco no rumo lá de Londrina, 200 quilômetros, aí vira à esquerda. Não, porque ali vai atravessar na pista contrária. Você faz o contorno no trevo, pega Castelinho, dali 35 quilômetros, Avaré. Quem nasceu em Avaré não é avarento, é avareense. Ele reencarnou lá em 1914 e desencarnou em São Paulo em 1979. Herculano formou-se filósofo com o objetivo de possuir autoridade de penetrar nas essências filosóficas do espiritismo. Herculano foi o maior intérprete da filosofia espírita. A importância de sua pesquisa na doutrina se equipara apenas à de Leon Denis. Foi o melhor metro que mediu Kardec, disse Emmanuel a seu respeito. A fonte é a revista Universo Espírita, número 7 de março de 2003. Pois é, e a gente vai aprendendo que não existe alto espiritismo e nem baixo espiritismo. Só se alguém resolver fazer um centro espírita aí, numa cobertura de um edifício, de um arranha-céu de 30 andares, né, Lúcio? E aí, um centro espírita na cobertura, vai ser um alto espiritismo. E o baixo espiritismo, então, vai ser no subsolo, lá na garagem. Não existe isso. Espiritismo de mesa branca. Essa daqui é de mesa branca. Eu, se eu tiver um centro espírita, vou mesa verde. O símbolo do Palmeiras aqui. Essa história de mesa branca já acabou, já é demodê, faz 80 anos que não existe mais isso. Era naquelas cidades do interior que não tinha asfalto naquela época, andava-se de carroça em lombo de burro, e aí alguém montava um centro espírita lá, e aí aquela poeira, alguém chama, fulana, Beltrana, ô Dirce, chama lá a Vera e a Rosa, e fala que hoje à noite vai ter uma reunião para elas levar uma toalha branca para pôr lá, porque está tudo empoeirado, né? Aí alguém desavisado, você está indo agora aonde? É num centro espírita aí. Como é que ele é? Tem uma mesa branca. Mesa branca e vai falando. E todo mundo fala. Não existe espiritismo de mesa branca. Ora, despachos espíritas, encosto, quando alguém vem falar para mim, acho que eu estou com problema de encosto, eu falo, vai no Valteir, lá na Potirendá, manda regular o banco. Não, Alcântara, não é o encosto do carro, você sabe, você mexe com essas coisas. Almi, eu mexo com essas coisas. Então, é umas palavras que não existe mais, as pessoas ficam falando. Olha lá, o espiritismo que você frequenta, espiritismo cristão, não fala uma coisa dessa perto de mim.
Espiritismo cristão é um pleonasmo, é uma redundância. Pois se do cristianismo derivou o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo cristão. Ah, mas o lugar que eu vou lá é espiritismo kardecista. Dá vontade de falar, a veinha tá boa, né? Não fala uma coisa dessa perto de mim. Se você já tem 15 dias de doutrina espírita, é tua obrigação saber. Presta atenção quando o orador vai falar e não fica repetindo. Ah, mas todo mundo fala, mas eu não sou todo mundo. Então você trate de não falar errado perto de mim, porque se falar, eu puxo o tapete, que eu sou assim. Eu só tenho o 4º ano ginasial. Se eu desconfiar que a pessoa tem o 1º ano científico, comércio, ou então o clássico, agora fala colegial, né? Se eu desconfiar que ela tem 2 faculdades e falou errado perto de mim, ah, você sabe, andei tanto lá em Paris, fiquei tão cansado que nem subi na Torre Eiffel. Não fala Torre Eiffel perto de mim, é Eiffel, seu idiota, aliás, querido irmão, Eiffel, de Gustavo Eiffel, prêmio Nobel, música gospel, bateu o recorde. Ora essa, a minha psicóloga falava, deixa Alcântara, deixa todo mundo falar do jeito que quer, você não tem nada com a vida deles. E na hora de ir embora a pessoa fala, e Veve? Ah, esse Veve é de matar, viu? Então, o que acontece? A diferença de espiritismo e espiritualismo. Espiritualismo, doutrina filosófica que tem por base a existência da alma e de Deus. O espiritismo é uma doutrina espiritualista. Mas as outras doutrinas espiritualistas não são espiritismo, é bem diferente do nosso. O que acontece é que nós aprendemos, quando nós estamos lendo lá o livro, esses livros aqui, consultando 5 dicionários da língua portuguesa, 3 da língua francesa e 1 da língua italiana, para não ficar vendo uma palavra lá, depois a pessoa não sabe o que é, ela fica deduzindo e dedos voltando. Lê uma coisa e deduz aquilo lá. É um sincretismo religioso. Sincretismo. Sincretismo vem ser o quê? Em sociologia, fusão de 2 ou mais elementos culturais antagônicos, que não tem nada a ver com a anta que está lá no bosque, antagônicos num só elemento, continuando, porém, perceptíveis alguns sinais de suas origens diversas. Fusão de doutrinas ou elementos culturais diferentes. Sincretismo religioso, nós vemos muito aqui na Bahia. Por quê? Da mesma forma como o catolicismo, aprendi isso com o professor Rodrigues, lá no passado, o catolicismo foi fundado no ano 325 da era cristã, vide o livro A Esquina de Pedra. E lá, depois do ano 320, o concílio que teve lá em Trento, resolveram trazer os pagãos para dentro do centro das igrejas católicas. E eles então cultuavam aquelas imagens. Ah, mas então manda fazer uns nichos aqui, põe as imagens e vamos atraindo eles para cá. E trouxeram os gentios, os pagãos, para dentro da igreja católica. Pois é, aqui na Bahia os nossos irmãos fizeram a mesma coisa. Atraíram para dentro da igreja católica os nossos irmãos oriundos da África, com os seus rituais. E aí houve um sincretismo religioso, misturou 2 religiões antagônicas, a católica com a da África, e lá tem essas atividades. E aqui em Rio Preto, por incrível que pareça, eu não vou dar o endereço, mas eu conheço centro espírita aqui que é Espiribanda. Tem uns que são espiritólicos, e já deve ter espiritélico também. Metade espírita, metade evangélico. Isso aí é um sincretismo. Então a doutrina espírita é uma só, é uma doutrina espiritualista. Com muita propriedade afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se, e quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Emmanuel, o que aconteceu? Está acabando a bateria. Aqui, ó, no Seara dos Médiuns. Esses livros aqui, ninguém pode desencarnar sem pelo menos ler.
Estudar é diferente. Não desencarne sem ler esses 18 livros aqui em 18 meses, de jeito nenhum. Ah, o cara não pode tirar um, tira o último aqui. Vida Pretérita e Futura, e lê os 17. Porque senão, quando a dona Foice vier buscar, é capaz de você não desencarnar. Quem está entrando hoje no centro espírita, desencarnar, dá a impressão que está no açougue lá, descarnando o boi. Aí a pessoa fala morrer, né? Fulano morreu. Para quem joga pife-paf, fala, ó, fulano bateu com as 10. Também estava com o coringa pulando de par e ponta, você só bateu com as 10. Vestiu pijama de madeira, abotoou o paletó, foi morar na cidade do Pé Junto, está comendo capim pela raiz. Tem gente que fala, passou dessa para melhor. Quem garante que não foi que nem o Alexandre, o irmão da Diná na novela A Viagem, ficou amarrado num toco? E tem gente que não vai nem desencarnar, vai desembestar, deixar de ser besta. Ô, Canto, não fala uma coisa dessa. Eu vim aqui no centro para ser consolado, amparado. Você só falta pegar o chicote e bater no lombo da gente. Eu não posso falar nada de católico e protestante, mas de espírito eu posso. E aí eu bato com vontade no lombo mesmo. Tem obrigação de estudar para chegar do lado de lá, sabendo o que vai fazer. Aqui, cada fase da evolução humana, é aqui o item 2, aqui o item 3, o item 2. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico, e o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno. Herculano Pires, o Livro dos Espíritos, introdução. Livraria Allan Kardec, editora. Moisés nos deixou o moiseísmo ou mosaísmo. Está aqui o Moisés. Cristo nos deixou o cristianismo. Kardec nos deixou o quê? O kardecismo ou o kardequismo? Não ouvi a resposta. Fala mais grande, como diz o japonês. Deixou o quê? Não entendi nada. Deixou o kardecismo, né? Pois é. O espírita verdadeiro erra de propósito só para dar oportunidade para o irmão perdoar. Não deixou o kardecismo coisa nenhuma. Allan Kardec deixou a doutrina dos espíritos, ou espiritismo. Não fala para mim que tem um centro espírita kardecista aqui em Rio Preto, que eu vou no teu pescoço, eu te esgano. Não fala perto de mim kardecismo. Kardec deixou a doutrina dos espíritos, ou espiritismo. Ele foi o codificador da doutrina. Ah, mas todo mundo fala, o canto que é para diferenciar. Diferenciar do quê? Do outro espiritismo. Ah, mas é só dando com um gato morto na cara até fazer miar. Eu vou andar com um gato morto, bem? Quando eu falo bem, é a minha namorada que está aqui, a Vera. Eu vou andar com um gato morto dentro do carro, do meu Poisé, quando alguém falar que é kardecista, eu dou na cara dele, até o gato miar. Pois é, para que veio o espiritismo? Se já tinha o catolicismo está conosco há 1690 anos. 1690 anos. O protestantismo, 500 anos, 515, 499, por aí. Lá de Jean Rus, o Wycliffe da Inglaterra, Jerônimo de Praga, então mais ou menos uns 500 anos. Para que veio a doutrina dos espíritos, que tem 5 anos a menos do que a idade de São José do Rio Preto? O espiritismo, para que ele veio? Ele veio para consolar, para amparar e para esclarecer. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, o item O Futuro e o Nada, do lado esquerdo de quem está lendo, lá no rodapé, Herculano Pires escreveu o seguinte: conforme sempre afirmou Kardec, o espiritismo não veio para aqueles que estão satisfeitos com a sua crença ou descrença, mas para os que não estão e procuram algo mais. Se a pessoa está contente em ser católico, que ela vai morrer, comungou, vai para o céu e fica eternamente adorando a Deus, deixa ela lá. Se o nosso irmão protestante fala assim, eu ponho a mão na Bíblia, você crê no Senhor? Creio, já está salvo. Mas que maravilha. Aí vem no centro espírita, o que é que vai acontecer do outro lado quando eu embarcar, hein? A cada um será dado segundo as suas obras. Ah, não vou ficar aqui não.
Eu vou lá no outro que eu ponho a mão e eu já estou salvo. E o outro que se eu engolir a hóstia também eu vou para o céu. Espírita só vai para o céu se for centro espírita do umbral. Então, não veio para aqueles que são satisfeitos na sua crença ou descrença. A família Alcântara lá no Paraná, 90% está no Paraná, 10% de Santa Catarina, todos da minha família são católicos, apostólicos, romanólicos. Todos, sem exceção. Só eu, que sou a ovelha negra, que vim aqui para o estado de São Paulo e virei espírita. Então, deixa eles lá, eles querem ter a religião deles, acreditar naquilo lá. E eu fiz tudo isso, estudei em colégio marista lá em Curitiba, fiz primeira comunhão, segunda comunhão, fui batizado, crismado, só não fui coroinha. Hoje eu sou um coroão. Pois é. No livro O Consolador, antes da primeira pergunta, tem lá na introdução, no preâmbulo, na prolusão, no introito, acho tão bonito falar em latim. Olha lá, perguntaram a Emmanuel, apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso. Científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Resposta do Emmanuel: podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças. Triângulo. Ele estava lá em Minas Gerais, aproveitou a bandeira de Minas Gerais e fez o triângulo. O Espiritismo não tem símbolo nenhum, não tem bandeira, não tem nada. O dístico é fora da caridade na nossa salvação. Ah, eu dou esmola lá na rua, não é essa caridade. Vai lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 886, você fica sabendo o que é. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Aqui um ângulo aqui, ó. Ciência, o outro ângulo, filosofia. Vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. A parte mais importante da doutrina espírita é a parte religiosa, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E há uns 30 anos, de 20 anos para cá, alguém estava querendo tirar a parte religiosa da doutrina, dizendo que o Espiritismo era ciência, filosofia e a parte cultural. Negativo! Não venha falar isso para mim, que eu faço a pessoa engolir essas palavras. O Emmanuel está dizendo que a parte mais importante é a religiosa. Está aqui, ó. E aí vem o comentário de Emmanuel. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Ah, está aqui. Um dos princípios da doutrina espírita, aqui ó, é Deus, a unicidade de Deus. Kardec, no Livro dos Espíritos, é a pergunta número 1, perguntou aos espíritos o que é Deus, não perguntou quem é Deus. Se perguntasse quem é Deus, seria um ser antropomórfico, semelhante a nós. Aí é representado como um homem velho com aquela barba branca de Dom Pedro II, Batuíra, Dr. Bezerra de Menezes, sentado num trono de ouro, com aquelas 3 coroas que o Palmeiras ganhou em 1959, de saudosa lembrança, lá no Pacaembu. Pois é, perguntou o que é Deus, e a resposta foi: Deus é a inteligência suprema, vírgula, causa primária de todas as coisas, ponto final. Não adianta explicar mais porque a gente não sabe. A Joana de Ângeles, aqui eu posso citar a Joana de Ângeles? Pode? Ah, pode, né? Herculano Pires, Divaldo, Ivone do Amaral Pereira, né? Porque tem certos centros espíritas aqui em Rio Preto que não pode, não. Lá é Jesus, Kardec e o Chico. Se fala outro nome fora desses 3, eu não vou dizer que é no Seara do Bem, lá no São Francisco, dirigido pelo Ribeirão, que fica sem graça, né? Pois é.
Então a Joana de Anjos falou para o Divaldo Pereira Franco que se ele, Divaldo, fosse estudar durante um século, também conhecido como 100 anos, o livro dos Espíritos, ele, Divaldo, não seria capaz de compreender todo o conteúdo. E tem gente que fala assim para mim: eu já li aquele livro dos Espíritas. Livro dos Espíritas nem foi psicografado ainda, isso quer dizer livro dos Espíritos. Nós não sabemos nada. Acho bacana quando alguém vai lá na televisão, não sei que canal que é, acho que é na Bandeirante, e aí a pessoa desencarnou, dali uma semana, uma pessoa chega lá e fala: o que você acha do fulano desencarnou? Agora ele é um espírito de luz. Me dá vontade de ligar lá e perguntar: que cor que é essa lâmpada? É preta? Espírito de luz. Aqui no Evangelho, cadê? Evolução em Dois Mundos? Onde é que está o livro? Evolução em Dois Mundos? Os espíritos daquela esfera superior, aonde está André Luiz, até hoje, quando foi editado o livro em 1958, não sabiam definir o que seja luz. Então tem gente que ainda fala para mim, eu vivo corrigindo, a pessoa fala assim: o último que ia sair apaga a luz. Não apaga a luz coisa isso nenhuma, apaga a lâmpada. O canto, todo mundo fala apaga a luz, mas eu não sou todo mundo. Para de falar errado perto de mim. Então, nesse livro aí, que a pessoa vê lá, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se quiser se aprofundar mais, pega um livro chamado Que é Deus, que nós não colocamos aqui, do doutor Eliseu Florentino da Mota Júnior, promotor público aposentado da Cidade Franca. Ele escreveu um livro chamado Que é Deus. Estudou 5 anos, 32 livros espíritas para escrever aquele. Quem não conhece aquele livro do promotor, você conhece, Lúcio? Pois é, quem não conhece não tinha merecimento. Não você, viu bem? Para você eu vou emprestar. Mas quem não for meu bem aqui, não tinha merecimento. Mas eu não sei onde é que compra esse livro, é muito caro. Vai comprar no sebo. No Sebo Sol? Não. Sebo Sol, onde vende sebo lá de boi. É um lugar que vende livro encebado, livro usado. Não sabia que tinha aqui em Rio Preto. Pois é, nunca sabia. Está parecendo um ex-presidente lá da França. Eu não sabia de nada. Pois é. Jesus. Quem é Jesus para a doutrina espírita ou para o espiritismo? Não fala kardecismo perto de mim que eu te dou um cascudo na frente de todo mundo. Kardec fez a pergunta 625 no livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem? Ao homem aqui é a humanidade, as senhoras e as senhoritas estão incluídas. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. Kardec escreveu o seguinte comentário em seguida: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade na terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na terra. Nesse momento eu tenho que fazer aqui, tenho direito ainda a uns poucos minutos, né? 12 minutos, 10 minutos. Por quê? Aqui tem uma parte sobre o Espírito Santo. Que vem o Espírito sem ser o Espírito Santo? Você não conhece, Alcântara? É aquela mandala que tem uma pombinha branca ali. Aprendi um ano retrasado com a minha filha, que eles chamam aquilo lá de Espírito Santo. Você não sabe o que é o Espírito Santo, Alcântara? Você não largou de estudar faz muito tempo, né? É um estado que tem entre o norte do Rio de Janeiro e a Bahia. Não é esse que eu estou perguntando. O Espírito Santo segundo a religião católica e a protestante, que não tem, e a nossa. O que é o Espírito Santo? Não sei, aí começa a deduzir, achar alguma coisa, é o achismo. Não faça isso. O Espírito Santo é citado em 5 livros espíritas. É que a pessoa quer ler o livro com aquele aparelhinho no ouvido, WhatsApp, notebook, laptop, essas coisas, celular. Não tenho nada disso, não quero ter e também não tenho raiva de quem tem. Não insista comigo para eu ter celular e computador, que eu começo a jogar vibração negativa, você fica com dor de cabeça, não sabe por quê.
Não insista, não quero, e também não tem raiva de quem tem. Então a pessoa lê e não presta atenção. Por quê? Porque ela está ouvindo a musiquinha lá, tum, 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 tum. É claro que não vai aprender. Ah, mas sabe o que é, Alcântara? Eu vou ler os livros de noite e não sei, me dá um sono, acho que tem um espírito que me atrapalha. Eu sei que espírito que é. É o espírito de porco, e não é alma de palmeirense não. É você que fica gastando os olhos e o ouvido com tudo, vai ler depois da 1h30 da manhã, claro que dorme. Levanta às 4 horas da manhã, que nem eu, e estuda até às 6. Ah, quando aposentar eu vou fazer isso. Não vai! Se não faz agora, não vai fazer depois. E quem que me garante se o dia que você pegar a aposentadoria, a dona Foz vem te buscar sem fazer check-in, tchum, e leva. Vira essa boca para lá, já virei. A dona Foz vem te buscar e te leva. Olha aqui o Espírito Santo. No livro dos Espíritos, Espírito Santo são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. O livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Espírito Santo. Vamos para outro. Aqui no livro A Caminho da Luz, esse aqui, ó, o primeiro aqui, ó. Capítulo 1, página 17, a Gênese planetária. Rezam as tradições espirituais que, na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, do nosso sistema solar, do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretores da vida e de todas as coletividades planetárias. Pois é, abri um parênteses com bastante S aqui, porque eu já ouvi gente falar assim, vou abrir um parênteses, só se eu for lá no IML e cortar a barriga do teu tio. Parênteses, parênteses. E aí a pessoa imagina, mas eu aprendi que quando a gente morrer vai ter o descanso eterno. Vai nessa. Descanso eterno está aqui, esse bem bom, esse ar, 21 graus o ano todo, essas avenidas, né, Lúcio? Ganha dos boulevards lá de Paris, todo mundo com seu carro importado, ganhando 35 mil por mês, cada casamento mais perfeito que o outro, almas gêmeas ou afins, é a tampa com a panela certinha. Isso aqui é um paraíso. Depois é que nós vamos para o lado de lá, tem um descanso de uns 35 dias, depois nós vamos trabalhar. E diz o Emmanuel, só temos uma certeza, a de que evoluiremos sempre. Então daqui a uns tempos nós vamos tomar conta de alguém encarnado, depois nós vamos tomar conta de um quarteirão, depois de um bairro, depois de uma cidade, depois de um município, de um estado, de um país. Vamos chegar a ser que nem Ismael, tomar conta do Brasil, e vamos evoluindo eternamente, até chegar a tomar conta de um planeta. Não acredito numa coisa, não precisa acreditar. Quando você chegar do lado de lá, você vai constatar. Está aqui, ó. No livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Aqui, ó, primeira parte. Fluido cósmico, cósmico universal. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. É o Espírito Santo aqui. Os grandes devas da teologia hindu, os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói o sistema da imensidade. Extraindo desse hálito do fluido cósmico universal, do hálito de Deus, extraindo os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do todo misericordioso. E também pode consultar o livro O Consolador. Pois é,
Nós não temos mais tempo, porque aqui nós teríamos que falar também a respeito do quê? Tem vários assuntos aqui ainda. Reencarnação, que demoraria mais ou menos uns 5 minutos. Pluralidade dos mundos habitados, uns 7 minutos e meio. Comunicabilidade entre espíritos encarnado e encarnado, mais uns 5 minutos. Instrução, aí é uns 10 minutos. Ia terminar lá pelas 21h10. Ninguém vai ficar me ouvindo aqui. O pessoal esfrega o pé no chão, que quer ir embora, ou então larga o corpo aqui. Bem, já fui em centro espírita que algumas senhoras ficavam olhando fixamente para mim. Foi naquela época, maio de 2002, faltava um mês para eu assinar a minha carta de alforria. Falei, ué, será que essas mulheres estão me olhando fixo aqui? 3 num centro, 4 no outro, mais ou menos 15 para as 9, né? Eu falei, não, nem tem minha carta de alforria, ainda estou casado. Não possuo sequer um felino doméstico para arrastar pela cauda. Entendeu, né? O que é? Mas fica mais elegante do que falando tem um gato para puxar para o rabo. Aí depois eu comecei a receber espírito da Cássia Kiss. Eu comecei a me tocar. Elas não estavam ali de olho em mim, elas estavam ali desdobrando, e o perispírito já estava em casa, porque naquela hora estava começando o clone, e a Jade já estava aparecendo lá. Eu falei, Aí quando falava, pam, vamos para os passos, elas incorporavam de novo. Então, não vou segurar ninguém. Nós passamos essas informações aqui. Não sou sócio de livraria espírita, não vou escrever. O dia que eu e o Balista formos escrever um livro espírita aqui, vai nevar em Rio Preto em novembro, vai chover canivete aberto, não vai ter mais escola de samba no Rio de Janeiro, não vai ter mais enchente em São Paulo. Isso aí o dia que nós escrevermos. Então, por que a gente passa essas informações? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o título é O Cristo Consolador. Depois das anotações de Allan Kardec, do apóstolo Mateus, tem 2 parágrafos de Kardec. Em seguida, instruções dos espíritos. Advento, que não tem nada a ver com vento. Advento é vinda, chegada. Por isso, Igreja Adventista. Advento do Espírito da Verdade. Não é de verdade. Da verdade, segundo Herculano Pires e o Chico Xavier. O Espírito da Verdade que se auto-identifica dizendo, eu sou o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas, dando a entender que seria nosso Senhor, Jesus ou Cristo, pois o Espírito da Verdade diz o seguinte, espíritas, somos nós, né? Eis o primeiro ensinamento, amai-vos, eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações, tenham uma boa noite. Só deve bater palma se for uma senhora, porque eu já aprendi que as mulheres não envelhecem, elas enlourecem.